Nós estamos vivendo um tempo em que um monte de brincadeira que a gente fazia antes não pode mais fazer porque não é politicamente correto. Um monte de brincadeira que a gente fazia era normal, mas não pode mais. Porém, fazer uma exposição e colocar fotos de orgia, sexo de gente com animal e levar as crianças do ensino fundamental para assistir, isso pode. Nós vivemos um tempo que o politicamente correto diz que temos que evitar o feminicídio. Legal, realmente, temos que não matar mulheres, está certo, legal. Porém, se a mulher ainda estiver no ventre, aí pode o aborto. Mas é uma mulher também, é feminicídio. Qual é a diferença? A diferença é o tempo de alimentação. Basta comer mais um tempo que vai crescer. Nós vivemos um tempo em que falar mal do Supremo Tribunal Federal não pode, mas assim, botar uma foto do presidente do país degolado, ensanguentado, pode. Então, o tema da mensagem de hoje é: politicamente correto ou hipocrisia? Politicamente correto, ele se detém nos detalhes assim do comportamento do outro, mas ele não está nem aí para os próprios comportamentos. Ele pega um detalhe e te humilha num detalhe, às vezes um mosquito, mas ele deixa passar um elefante, se for uma coisa que ele acredita, se for da sua ideologia, se for do seu pensamento. E o nome disso é hipocrisia. Hoje eu quero falar sobre algumas pessoas que realmente a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com elas, mas que elas estão no meio de nós. Eu quero falar do hipócrita. Quem aqui conhece alguém hipócrita? Levanta a mão. Agora, quem aqui está com o hipócrita do seu lado? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Você sabe uma das maiores queixas que os não evangélicos fazem sobre a gente? Eles falam assim: aquilo é um bando de hipócritas. Por quê? Porque eles baseiam a sua percepção na imagem de alguém que se diz evangélico, que está na mídia, que está na televisão. Ou eles baseiam a sua opinião no relacionamento que eles têm com um que se diz evangélico, que convive com eles no trabalho, ou que é vizinho deles no prédio. Então, entra aí uma figura de linguagem do português chamada metonímia, quando você julga o todo pela parte. Quem lembra da metonímia? Quem não lembra não passa no Enem. Eu aprendi lá no Souza Marques, quando era garoto, figura de linguagem, né? Então a metonímia, você julga o todo pela parte. Uma pessoa te dá uma experiência e você fala assim: só tem hipócrita, sim ou não? Meus amados e queridos, de onde vem a palavra hipócrita? A palavra hipócrita vem de antes de Cristo, no teatro grego. Por quê? Porque o hipócrita significa ator de teatro. Era o camarada que botava uma máscara e ele representava um papel que não era a realidade da vida dele. Então o hipócrita está cheio de máscara aqui agora. Desculpa, mas é outra máscara, é do teatro. O hipócrita é alguém que botava uma máscara para não mostrar, não revelar quem ele realmente era, o que ele realmente pensava e o que ele realmente fazia. Quem está entendendo? É isso que é hipocrisia. Agora, como que Jesus vê a hipocrisia? Mateus 23 tem Jesus retratando isso. Ele vai dizer assim: ai dos hipócritas, ai dos hipócritas,
ai dos hipócritas. Ele fala várias vezes sobre os hipócritas. Jesus, aliás, tinha alguns adjetivos não tão legais para os hipócritas. Ele virava para os fariseus hipócritas e dizia assim: vocês são como sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? Quando você olha um sepulcro bonitão, aquele mármore, por dentro carne podre. Aos hipócritas fariseus, muitas vezes ele falou, sabe o que? Ele disse assim: vocês são raça de víboras. Pastor, mas então Jesus odiava os hipócritas? Não, Jesus odiava a hipocrisia, porque teve hipócrita que se transformou. Por exemplo, Paulo era um desses. Pensa no hipócrita, um cara que falava que estava a serviço de Deus e que matava pessoas. Mas o arrependimento, o quebrantamento faz a gente mudar. Como é que você lida com o hipócrita? Como é que você lida com gente que vive uma coisa e fala que vive outra, que pensa de uma maneira e diz que pensa outra, que julga os outros, mas que faz pior? Como que você lida com isso? E essa pessoa pode ser alguém que você conhece na igreja. Por quê? Porque ele está dentro da igreja, ele ora, ele canta, oh glórias, aleluias, mão para cima, ele faz junto com o pessoal do Libras ali. Tem surdo hipócrita também? Deve ter também. Deve ter. Então, gente, ele está aqui, mas quando ele sai daqui, o comportamento dele é hipócrita. Ele diz que acredita em Deus, que ele vive em Deus, mas ele trai a esposa, ele rouba, ele faz coisas escusas, ele fala mal dos outros pelas costas, ele prejudica pessoas, ele é egoísta. Às vezes é um chefe, chega no segunda-feira, faz reunião da equipe, cita um versículo, depois o resto da semana tratando os outros mal, humilhando as pessoas, falando palavrão, sim ou não? Às vezes é um crente que está ganhando dinheiro e chega na igreja, não, vou dar até uma oferta aí e tal, porque é a obra de Deus. Gente, roubou os outros a semana inteira, passou os outros para trás a semana inteira, fez molecagem a semana inteira. Os funcionários todos falam assim: esse cara é mó hipócrita, e fica tirando onda aí. Agora, qual deve ser a nossa atitude numa situação como essa? Deixa eu te falar uma coisa: Deus ama os hipócritas, Deus ama as pessoas, Deus tem planos para todo mundo que está falhando, Deus é apaixonado por gente que ainda está falhando. Nós não podemos simplesmente dizer: é hipócrita, some, é hipócrita, morra, é hipócrita. Não, a Bíblia nos diz que nós precisamos amar e ajudar. Aliás, a Bíblia não diz assim: amai a vossos inimigos, sim ou não? Bendizei ao que vos maldizem, sim ou não? Então a Bíblia diz que eu tenho que amar até quem é meu inimigo, quem fala mal de mim. Misericórdia. Gente, é tão importante isso. Agora uma boa pergunta é: por que as pessoas são hipócritas, hein? Bem, uma primeira resposta é que talvez essas pessoas ainda não tenham aceitado Jesus, não tenham tido um novo nascimento, não compreendam ainda a fé em Deus, não compreendam ainda o que é uma vida em Cristo. 1 João 2, versículo 4 diz: quem diz que conhece a Deus, mas que não faz o que Ele ordena, é mentiroso, a verdade não está nessa pessoa. Ou seja, diz que ama a Deus, mas é mentiroso, porque na verdade ainda não ama a Deus, não vive em Deus, tem um discurso de que ama a Deus, de que acredita em Deus, mas a vida mostra que não é assim. Então essa pessoa, ela acaba agindo de uma maneira totalmente distorcida da realidade, porque ela não conhece a realidade. Jesus lá em Mateus capítulo 7 vai dizer: olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de Deus. Então há pessoas que elas simplesmente não nasceram de novo, por isso que elas vivem essa vida.
Algumas pessoas, elas têm uma atitude hipócrita, mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo tido um encontro com Jesus. Mas qual é o problema? O problema é a palavra maturidade. São pessoas que aceitaram a Cristo, mas elas não avançaram. A igreja está lotada de gente assim, de gente que aceitei Jesus, senta aqui, participa do culto, vai até numa célula, ponto final, cumpri minha obrigação, não cresce, não avança. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo tinha um grupo assim. Aí em 1 Coríntios capítulo 3, nós lemos assim no verso 1: eu não poderia falar com vocês como pessoas que vivem pelo Espírito, mas como pessoas que ainda são mundanos. Vocês não estão vivendo pelo Espírito, ainda são mundanos. A pessoa aqui é gente da igreja. Eles foram perdoados por Jesus? Foram. Eles encontraram Jesus? Sim. Ponto, pararam nisso. Não avançaram, não se santificaram, não se transformaram, não ampliaram o entendimento, não ampliaram a visão das Escrituras, não tiveram uma vida devocional de leitura da Bíblia, de oração diariamente, buscando um confronto com o seu eu, com o seu ego, com a sua carne, para vencer. Há muitas pessoas que falam assim: pastor, eu tenho um problema danado com mulher, eu não posso ver mulher e tal. Cara, quando você supera isso e bota na sua cabeça: olha, eu vivo para Cristo e a minha mulher é aquela ali, ó. Você não vive essa tensão mais. Você não deixou de ser homem, não deixou de ver e achar bonito, não é isso, mas você vive uma vida mais tranquila, porque você não procura as coisas que ativam esse processo nocivo a você, que te deixam de forma desenfreada. Você, quando vê alguma imagem, alguma coisa que pode te alavancar, você já, não, pô, isso aqui vai ser ruim, não vai ser bom, e você já começa a fechar portas que te levam por um caminho que não vale a pena. Agora tem gente que é imaturo, não é que não se converteu, mas é imaturo. Por exemplo, já chegou gente para mim e falou: pastor, vou batizar no próximo batismo. Aí eu estou vendo que o camarada é novo na igreja, que ele tem uma namorada e veio do mundo tal, deve estar tendo vida sexual ativa com essa namorada. Aí eu falo: filho, como é que está a sua vida assim, sua vida tal, sua intimidade? Pastor, a gente está namorando há muito tempo. Então, pois é, filho, ou você casa ou você para. Não, mas como que eu vou parar agora? Pois é, essa não é a minha parte. Eu optei por casar quando eu cheguei nesse ponto. Agora você tem que fazer a sua parte. Ou você para, ou você casa e dá vazão a esse negócio com força. Mas é uma decisão sua. Pastor, mas como é? Não é, porque você não tem direito sobre o corpo dela, porque você não é casado, ela não é a tua mulher, então você não tem direito, você não pode. Área proibida. Você mexeu no que não é seu, cara. O irmão, onde que diz isso? Na Bíblia. Pastor, mas isso traz problema? Não, você não tem nem noção. Tem gente que está indo no 20º casamento e vai para o 28º se não parar com isso, porque não casa numa descoberta, não casa numa comunhão, não casa no direcionamento de Deus, casa numa sensualidade carnal, não segura casamento. Mas é maldade da pessoa? Não, ela veio do mundo com estilo de vida, ela achou que podia batizar. A gente tem que orientar. Tem igreja aí que não pergunta nada, e aí a pessoa pode até casar e continuar com uma vida que traz problemas para ela. Então, respeito toda a igreja, mas quem sai batizando as pessoas que estão com essas dificuldades, biblicamente falando, não está ajudando a pessoa não, está atrapalhando. Uma vez eu soube de um camarada que aceitou Jesus, ficou tão feliz que ele chamou o colega dele para ir tomar um porre para comemorar. Por quê? Porque é um bebê espiritual, acabou de se converter. Pô, meu irmão, vamos tomar um gole, meu irmão. Pô, aceitei Jesus, olha só. Porque tudo que ele fazia de bom, ele comemorava desse jeito. O que é? Maldade? Não.
e imaturo, você pegou. Agora, tem um terceiro tipo de gente, que vive a hipocrisia. Por quê? Entregou a vida a Jesus? Sim. Amadureceu, sabe o que está certo e errado, tem consciência? Sim. Mas mesmo assim, decide desobedecer. Esse é o hipócrita. Esse é o hipócrita. Sabe o que é certo e errado. Aí vem Pedro, em 1 Pedro 2, e diz assim: porque você é livre, você foi perdoado por Jesus, mas ainda é o escravo de Deus, você ainda é servo dele. E ele disse: não use sua liberdade como desculpa para fazer o mal, não use a graça de Deus como algum tipo de cobertura para você viver da maneira que quiser. O que Paulo está dizendo? Ei, baixa a sua bola. Não é porque você confia na graça de Deus, no amor de Deus, você amadureceu tanto que você conhece essa teologia, você conhece esse princípio, que agora você resolve viver a vida que você quiser, acreditando que o amor de Deus e a graça de Deus vai te abençoar, apesar de você estar escolhendo desobedecer. Quando as pessoas entram em um espírito de hipocrisia, elas podem começar dizendo: bem, você sabe, não é da conta de ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quando a pessoa fala isso, já está diante de você um hipócrita. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ou então a pessoa diz assim: Deus vai perdoar pela sua graça. Tem um movimento teológico aí que graça, 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 graça. Então as pessoas falam assim: eu vou pecar, mas eu já sei que Deus mandou Jesus morrer numa cruz por mim, e pela sua graça eu serei perdoado, então eu peco agora, depois eu peço perdão. Gente, um princípio para o perdão é o arrependimento. Uma pessoa que planejou como vai burlar Deus para viver o pecado, que arrependimento tem nisso? Que arrependimento tem nisso? Zero. Nenhum arrependimento. Tem ainda aqueles que dizem assim: ah, isso é o meu fraco, Deus sabe que é o meu fraco. Então o fraco dele, ele é tão egocêntrico, ele é tão hedonista, ele é tão centrado em si mesmo, ele é tão humanista, que ele pega a fraqueza dele e fala assim: Deus, o Senhor pega com os seus princípios e o Senhor traz para a minha vida até aqui, porque aqui é o meu fraco, e o meu fraco eu vou viver, e o Senhor me abençoa do jeito que eu quero viver, e não a tua lei que vai prevalecer, mas a lei que eu estou criando agora. O que é isso, gente? Hipocrisia. E o pior de tudo são aqueles que tentam minimizar a voz dos autores bíblicos para justificar a sua hipocrisia. Paulo falou aquilo, mas Paulo era meio machista. Eu dei um soco na cara dela mesmo, mas assim, mas Jesus também pegou o chicote, né? Mas o contexto que você fez, o contexto de Jesus, a pedagogia de Jesus, o princípio de limpeza do templo, de respeito, de temor a Deus, você vai querer comparar uma coisa com a outra? Será que você é tão pobre de exegese, tão pobre de hermenêutica, tão pobre de interpretação de texto, para fazer uma análise tão mundana e maldita dessa? Não, eu encho a cara mesmo, então, mas Jesus também bebia vinho. Essa é que eu mais escuto. Gente, quanta gente que não pega o contexto, a realidade, o momento, a circunstância, a pedagogia daquilo, e quer às vezes minimizar o próprio autor bíblico. Aí Pedro vai dizer: não usa a graça de Deus como desculpa para pecar não, que você vai dançar. Não fica planejando como que vai pecar e como que vai se consertar, burlando a justiça de Deus, que a justiça de Deus não está circunscrita à sua vontade não.
Meus queridos, se nada fizermos, as pessoas que estão na hipocrisia, elas não vão melhorar. E se nada fizermos, as pessoas que estão na hipocrisia vão levar outros para a hipocrisia, porque a influência vai se expandir, sim ou não? E se Deus ama as pessoas que estão na hipocrisia, e Deus quer mudar a vida delas, Deus não tem outro instrumento, somos nós. E aí a boa pergunta é: como lidar com o hipócrita? Como lidar com a hipocrisia? O que fazer diante da hipocrisia? E aí eu quero ler um texto bíblico para basear a nossa reflexão, que é Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Meus amados, a primeira coisa que nós aprendemos nesta carta de Paulo aos crentes da galáxia é que nós temos que pedir a Deus um coração restaurador. O seu coração, o seu sentimento, a sua forma amorosa de agir, de falar, a sua vontade de restaurar a pessoa, é uma coisa que você tem que pedir a Deus. Você tem que pedir a Deus. Por quê? Porque Gálatas 1 diz: olha, se você achar alguém em pecado, você que é mais espiritual, deverão restaurá-lo com mansidão. Não diz deverão abandoná-lo, deverão xingá-lo, deverão puni-lo, deverão colocar sob comissão de ética. Não, diz: olha, vocês têm que restaurar essa pessoa. Teu irmão errou. Viva a restauração. Nós precisamos pedir a Deus um coração restaurador. Um coração que olha para as pessoas, que tem uma empatia, que tem uma vontade de ver o outro mudando, de ver o outro alinhando o seu discurso com a prática, e vivendo uma vida bonita, uma vida limpa. Nós temos que parar de ser juízes para sermos guias, mentores, discipuladores, condutores. Porque o juiz só fala assim: está errado, está errado, está errado. Mas são os mentores, os guias, os discipuladores que falam: cara, deixa eu te falar, você acha que está certo? Acho. Você acha? Tá, você acha que está certo, mas deixa eu te falar, você pensou que tem essa consequência, essa e essa? Pode acontecer. Pois é. Então olha só, você acha que está certo e tem essas consequências. Posso te apresentar um outro caminho que eu acho que você vai ver que é bem melhor? Vem comigo. É diferente ou não é? Vem comigo. Filha, você está fazendo isso, indo para as boates, você está bebendo, você está saindo ali para um motel com o rapaz que você estiver namorando na época, você já namorou 15 esse mês. Então, deixa eu te falar, posso te apresentar um outro caminho? Porque você sabe que isso aí pode te dar problema, né? Uma hora pode dar uma dificuldade assim, assim, assado. Posso te apresentar outro caminho? É nessa hora que as coisas acontecem. Tinha uma moça, ela chegou para a igreja, ela tinha um corpo bonito e fazia questão de mostrar. E ela tinha um guarda-roupa totalmente alinhado com a forma dela de viver. Porque no mundo ela aprendeu: você tem um corpo bonito, mostre, atrai as pessoas, atrai os olhares. E não é só dos homens não, das próprias mulheres. E ela chegou para a igreja. E quando ela chegou na igreja, com aquelas vestimentas e com um corpo chamativo, você já sabe o que acontece com as outras mulheres, né? Começa a torcer o nariz, né? A moça sentava assim, uma irmã já: aqui está muito frio, já pegava o marido: vamos para o outro lado. Está frio aqui. Então, eu comecei a perceber que estava gerando já problema aquele negócio. E aí eu pedi para uma irmã, e eu falei: irmã,
Você precisa agir como uma mãe, conversar com ela. E você vai trabalhar mais ou menos nessa linha. Vai dizer para ela assim: filha, você tem um corpo bonito, hein? Parabéns. Você malha? É. Você come o quê? Só cenoura, batata doce, clara, é isso? Parabéns, hein? Pô, legal, tal. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma coisa mais bonita agora. É o quê? O seu interior. E se você mostrar demais o seu exterior, nenhum homem vai perceber o seu interior, que é o que você tem de mais bonito agora. E se o homem olhar só para o seu exterior, vai achar que você é um pedaço de carne. Mas se ele vê o seu interior, ele vai ver que você é alguém para construir um futuro. Eu te pergunto, qual a moça que tem um mínimo de QI que não gosta de ouvir isso? Porque se alguém aqui não gostou, teu QI... Gente, ninguém falou que ela não tem um corpo bonito, ninguém depreciou, ninguém falou você é vulgar, não. Mas mostramos para ela que valores são mais importantes do que estética, se alguém quer construir futuro. E a moça começou a mudar o seu guarda-roupa, começou a adquirir coisas mais larguinhas, mais tranquilas, e assim foi, naturalmente. Isto é reino de Deus. O nosso modelo é Jesus. Cadê meu tecladista? O nosso modelo é Jesus. Um dia chegaram com a mulher adúltera, não foi? Chegaram para Jesus e disseram assim: aí Jesus, pegamos no flagra. A lei manda apedrejar, já estamos com as pedras aqui. Jesus, olha as pedras que a gente pegou, cada pedra, meu irmão. Nós vamos estoporar, porque nós vamos cumprir a lei. A mulher humilhada, jogada no chão, os seus acusadores com pedras nas mãos. Jesus pega um pedaço de pau e começa a escrever no chão. A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo, mas os estudiosos acreditam que ele estava escrevendo ali o pecado da turma que acusava. Tinha um ali que tinha uma amante. Jesus foi lá e escreveu no chão: Tigliosa. Meu irmão, Tigliosa só tinha aquele cara com amante com esse nome. Quando ele viu Tigliosa, ele, pelo amor de quem contou? Quem contou? O outro dava umas propinas para um cara do governo chamado Hermetes. Jesus escreve assim: propina, pontinho, pontinho, pontinho. Olha, já, deixa eu sair. No final, Jesus vira para a mulher e fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, o Senhor começou a escrever aí, foi todo mundo embora. O que Jesus fala para ela? Ninguém tem nada a ver com a tua vida, vai viver a tua vida do jeito que você quiser? Não. O que Jesus falou para ela? Tá tudo bem, filho, o que importa é que você é independente. Não. Jesus fala para ela: deixa eu te falar, tua batata está assando. Pô, tua batata está assando, pô, até quando? Pô, Deus te ama, você vai viver essa vida? Então, filha, eu também não te condeno. Vá e viva diferente. Não faz mais isso. Você sabe de uma coisa? Jesus é brincadeira. Jesus é surreal nessa forma de tratar a gente diante das nossas fragilidades que toda hora se revelam. Ele pega uma pessoa humilhada, triste, que ninguém dá nada por ela, protege, blinda, não negocia valores, mas ele não tem nenhum preço para dar amor. O grande problema é que nós queremos apresentar para as pessoas graça sem verdade. Graça sem verdade é libertinagem. Mas muitos de nós queremos dar verdade sem graça.
Sabe o que é isso? Farisaísmo, legalismo, dureza com os outros. Meus amados, Jesus falou: olha, chega, né? Quando você vive o pecado e você não desconecta do seu cérebro que aquilo não é para você, você não reformula seu cérebro para agradar a Deus, dizendo: não, isso aí eu não quero mais, não quero, vou desconectar disso, não vou viver mais isso. Quando você não faz isso, assim, na boa, com muita sinceridade, é como se você dissesse para Jesus: olha, o teu sacrifício da cruz não é lá essas coisas, o teu amor por mim não vale tanto assim, porque eu não vou abrir mão de certas coisas por sua causa, não vou. É isso que a gente está dizendo. E quando você começa a compreender isso, você começa a perder a graça de viver certos pecados na sua vida. A primeira verdade é que nós precisamos pedir a Deus para a gente ter um coração restaurador, para restaurar pessoas. A segunda verdade é que nós precisamos confrontar as pessoas com humildade. Se nós queremos lidar com os hipócritas, nós temos que primeiro ter um coração restaurador, depois confrontar com humildade. Olha o que diz Gálatas 6, versículo 1, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Sabe o que acontece? Quando eu te confronto, eu tenho a sensação que eu sou melhor que você. Quando eu te confronto, eu tenho a sensação que eu não pratico essas coisas. Quando eu te confronto, eu acho que eu sou mais inteligente. Quando eu te confronto, eu começo a achar que eu sou mais espiritual. E aí, eu sou prato cheio, porque quando falta humildade, não vai faltar armadilha, sim ou não? Porque a Bíblia diz que quem se humilhar será exaltado, mas quem se exaltar será humilhado. Meus amados, 1 Coríntios 10, 12 diz: se você acha que está firme, se realmente confia em si mesmo, tome cuidado para não cair. O apóstolo Paulo está dizendo isso: quem está de pé, toma cuidado para não cair, porque o bem que quero não faço, agora o mal que não quero, este faço. O próprio apóstolo Paulo dizia assim: eu vivo esmurrando o meu corpo, para que, tendo ensinado aos outros, não venha eu mesmo a perder a glória de Deus. Tem gente aí? Porque eu sei criar filho, eu sei cuidar de mulher, sei cuidar de marido, eu sou um crente, eu sou muito zeloso. Você é um candidato a besta. Você está se vangloriando da misericórdia de Deus? Você está se vangloriando do que Deus permitiu na sua vida pela graça dele? Você está trazendo para você a honra daquilo que só Deus pode fazer? Você tem filho, você tem neto, você tem irmão, você tem pai, você tem mãe. Qual a garantia que você tem do rumo que vai tomar a vida de todos eles? Qual a garantia? Você vai ficar se vangloriando, dizendo que você é o bambambam, que você é o melhor, que você sabe tudo, que você é campeão, que você sabe isso, que sabe aquilo, que você vive em Deus. Quem é você? Ei, você de casa aí, quem é você? Baixa a bola, agradeça a Deus as vitórias que Ele tem te dado na sua vida, na sua existência, na sua família. Agradeça a Deus, faça a sua parte, seja zeloso, mas seja humilde. Quando você for tratar as pessoas, trate as pessoas com humildade, não como alguém superior, mas como alguém que está junto, que ama, que fala: olha, eu também tenho minhas lutas, mas na tua luta eu queria te ajudar, porque isso é importante para mim. Vá com humildade. Se nós queremos ser realmente agentes de Deus, nós temos que ter humildade, a humildade que o Espírito Santo nos dá, porque é fruto do Espírito.
para falar com as pessoas e os ajudarem. Teve um homem que ele morreu, ele era um diácono de uma igreja, e ele era muito moralista, aqueles caras assim que, está errado, o cabelo está errado, o bigode está errado, e aquele cara chegou para a igreja agora, está tatuado, está errado, aquela mulher com aquele vestido ali, está errado, crítico, aí o cara morreu, aí lá nas coisas dele lá, tinha um baú, vivia trancado a chave, ninguém abria aquele baú, que ele dizia que eram as coisas da mãe dele, do pai dele, que não queria que ninguém mexesse. Aí ele morreu abrindo o baú. Quando abriu o baú, tinha um monte de coisa pornográfica. Deixa eu te falar uma coisa, as áreas em que você é mais crítico e acusador, talvez sejam as áreas da sua maior vulnerabilidade. As áreas em que você tenta aparentar mais bem resolvido, mais fortão, talvez sejam as áreas onde você é mais frágil e talvez mais pecador. Nós precisamos parar com isso. Pastor, como é que eu faço então com a pessoa hipócrita? Você tem que confrontar em amor. Como é que diz Mateus capítulo 18? Se o teu irmão pecar, vai até ele, não é vai até a orelha dos outros, não é vai até o Twitter, não, coisa de gente baixa, é ir para Twitter para mandar recado individual, ir para Facebook, tem gente aí, né, da Rede Verde, tem gente aí do Ministério de Louvor, cabelo preto, olho assim, e fica direcionando para mandar recado para os outros em rede social. Que baixaria, pessoa que tenta me mandar recado por rede social, eu bloqueio, tchau. Não vou brigar com a pessoa, mas não vou ficar discutindo, pelo amor de Deus, é baixaria. Quer falar, fala na lata, mas prepara para ouvir também na lata. Ping-pong é pá, puf, sim ou não? Então vai até a pessoa, ó, você está errando comigo, assim, assado, pá, com amor, com respeito, legal. Aí a pessoa faz o quê? Não te ouviu. Se te ouviu, beleza, resolveu. Não te ouviu, o que a Bíblia diz? Chama duas pessoas. Fulano, eu estou com um problema aqui, não tinha contado para ninguém, estou contando para você, porque você é uma pessoa sábia, madura, e você ama também o fulano está com esse problema comigo, vamos lá resolver? Vamos. Aí vem alguém que pode ajudar, não é fofoca não, aqui ó, fulano, eu vim aqui com fulano, eles amam você está errado, cara, você está adulterando, você está mentindo, você está roubando, você está, sei lá, você está falando mal dos outros, você está sendo desleal, pô cara, isso tem que mudar, cara, não pode, nós amamos você, vamos fazer diferente. Se ele te ouvir, ganhou teu irmão, diz a Bíblia. E se não ouvir? Aí você procura a liderança, o líder de célula, o supervisor, pastor de rede, pastor da igreja. Você vai procurar alguma liderança para ajudar a tentar salvar o irmão. E se o irmão não quiser nem assim, vai ter que mudar o comportamento com ele. Vai ter que mudar. Como assim? Vai ter que mudar. Ele não pode ser da liderança da igreja, e talvez não possa nem ser membro da igreja, se ele não quer mudar a postura dele e quer fazer uma coisa vergonhosa para o evangelho escancaradamente. Sim ou não? Sim. Bíblia. Isso é Bíblia. Isso está na Bíblia. Pastor, mas botou para fora? Não botou para fora, botou para dentro, botou dentro do entendimento. Falar, você está fora, porque ele pensa que está dentro e está fora. Não botou para fora, botou para dentro. Falou, agora entenda que você está fora mesmo. Ele está entendendo, ele já estava. Quem entendeu? Mas nós queremos isso? Claro que não. A gente quer restaurar. Faz 1, 2, 3 caminhadas, 3 milhas. Agora a pessoa não quer, fazer o quê? Meus amados irmãos, nós precisamos restaurar as pessoas. Agora, primeiro ponto, um coração renovador, restaurador. Depois
nós precisamos pedir a Deus que é muita humildade para o confronto, amor no confronto. Mas tem uma terceira coisa que a gente precisa pedir a Deus. Quem está preparado? Amém? Diga: eu estou. A terceira coisa que você tem que pedir a Deus é que trate com a nossa própria hipocrisia. Estava bom até aqui quando a gente estava falando dos outros, né? A gente falou de um monte de hipócrita. Mas agora eu queria que você trouxesse o espelho para você. A gente tem que pedir a Deus para que Ele revele a nossa própria hipocrisia. Nós criticamos nos outros o que a gente também faz. Às vezes, a gente, quando vai criticar os outros, a gente faz um tratado de crítica. Mas quando é um defeito nosso, a gente bota uma linha e bota um tratado de justificativa, sim ou não? Sabe o que me entristece? É gente de igreja que tenta justificar o seu pecado. Não, eu arrumei outra mulher porque a minha mulher também não queria sexo. Ah não, eu estou na pornografia porque a minha mulher não está fazendo tantas vezes quanto eu gostaria. Ou meu marido não está fazendo tantas vezes quanto eu gostaria. Não, foi um dinheirinho que não foi muito honesto, mas todo mundo faz. Gente que diz que ama a Deus, que crê em Deus, que fica justificando pecado. Pecado é pecado. Você não vai mudar se você não estiver alinhado com esse pensamento de obediência ao que Deus determina. Meus amados, tem gente que ama o dinheiro e vive dizendo: uma coisa que eu não me importo é com o dinheiro. Eu já ouvi isso pela cara tantas vezes. Gente que fala assim: não, eu não esquento para dinheiro. Não esquenta para dinheiro, eu não fico brigando não. Eu falo: é mesmo, pô? É mesmo, irmão? É mesmo? Ah, tá, então tá bom. Não vou ficar falando. Mas o cara não tem tempo para ele, não faz uma caminhada, não cuida do corpo, não tem um tempo para a mulher, nunca sai ele com a mulher sozinho, nunca faz alguma atividade assim espiritual, não serve na igreja para valer, com paixão, e fala que não ama dinheiro. Chega em casa 8 horas da noite, abre o notebook e ainda trabalha até 11h30 da noite, todo dia. No outro dia acorda 5 da manhã para sair para trabalhar. Não ama dinheiro? Acorda. Tem gente invejosa que fica acusando os outros de exibicionista. Olha lá aquela mulher com aquela bolsa, olha que exibicionismo. É porque ela queria ter. Porque a outra tem aquela bolsa que tem uma condição financeira, compra aquela bolsa tranquila, assim, me vê, tá bom. Nem tem esse apego todo, mas tem a condição, comprou. A outra não. Porque ela não tem essa condição, ela tem uma bolsa lá da Renner, ela fica chateada. A Renner tem bolsa? Não sei. Tem, irmão? Melhor do camelô, né? Então, acusa os outros, porque na verdade é invejoso. Tem gente que justifica o sucesso dos outros. Por quê? Porque é mal resolvido. É invejoso. Aquele cara ali cresceu financeiramente. Eu não esquento não. Eu não estou nem aí. Estou nem aí não. Por mim todo mundo pode crescer. Mas maior sorte que esse filha da mãe teve. Desse safado. Dessa pessoa teve. No fundo, o coração está cheio de quê? De inveja. Quando você tenta justificar e explicar o sucesso dos outros, em vez de ser grato a Deus pelo que Ele já te deu de sucesso, e de ter mente em Deus para viver novos sucessos. Você nunca vai aprender com pessoas que você admira se você tiver inveja delas. E você nunca vai aprender com pessoas que você admira se você for dependente da admiração que você tem por elas. Admirar uma pessoa significa: pô, legal o que ele faz. Pô, como é que você faz? Pô, legal. Mas viva a sua vida. Que se você só admirar uma pessoa e fica, você vai sempre ficar aquém daquela pessoa. Porque você nunca vai tentar viver fora da caixa o que Deus tem para você.
o plano do Senhor para você. Não que você vai sair da cobertura espiritual de alguém, não é isso, mas você precisa, dentro da cobertura espiritual, viver o seu ministério intensamente, o seu trabalho, seus desafios, de uma maneira muito pessoal. Isso não significa quebra de aliança, sair de cobertura, não. Mas Deus quer utilizar o potencial que você tem nessa família de fé de maneira diversa, para a gente atingir diversidade de pessoas. Tem gente vaidosa, que faz muitas vezes o social e até trabalha na igreja, não para agradar a Deus, mas para receber aplauso dos homens. Você já viu gente vaidosa de fazer o bem? Eu já tive gente que saiu da nossa igreja. Por quê? Porque achou que o nosso trabalho, isso há muitos anos atrás, achou que o nosso trabalho social não era como deveria. A igreja tem fases. Na primeira fase a gente podia fazer uma coisa no social e em missões. Depois outra fase. Mas a visão estava comigo. E estava com uma liderança que aprovava ou não a visão que Deus me dava. E o cara chega aqui ontem e ele vai criticar porque ele não entende a visão. Hoje, poucas igrejas fazem tanto no social como nós estamos fazendo, tanto em missões como nós estamos fazendo. Por quê? Porque foi uma construção. Fizemos alicerce para construir o primeiro andar. Fizemos o primeiro andar com alicerce para o segundo, e assim por diante. Senão, você sai construindo tudo de uma vez só, e o teu alicerce é frágil, aí rói tudo de uma vez só. Meus amados, conta-se que numa guerra um soldado foi ferido. Seu pelotão teve que sair para não morrer todo mundo. Mas o amigo dele falou: gente, nós temos que voltar lá, que fulano pode estar vivo. O pelotão ficou com receio, não queria voltar, ele voltou sozinho. Ele voltou sozinho, e quando ele chegou lá, o seu amigo ainda estava vivo. E o amigo falou para ele: eu sabia que você viria. Hoje, eu queria dizer que tem pessoas que estão vivendo hipocrisia. Não estou precisando de um juiz. Estão precisando de alguém que é soldado também, que tem luta também, que tem dificuldades, que muitas vezes age com hipocrisia, mas que é um com o outro, e volta na batalha, não para deixar morrer, mas para botar nas costas e falar: vem comigo, que eu quero te ajudar, porque um dia, se eu precisar, eu sei que você vai me ajudar. Queria terminar essa palavra dizendo que aqui nós temos 3 pessoas. Nós temos alguns que precisam admitir que não estando o evangelho, não estão vivendo o evangelho com sinceridade que deveriam. Você tem sido um pouco hipócrita na sua forma de viver. Tem alguns aqui que precisam admitir que não estão ajudando os que estão vivendo a hipocrisia, porque você está ficando ressentido, chateado, e você está abandonando pessoas que estão vivendo uma hipocrisia, mas que precisam de ajuda. E nós temos um terceiro grupo aqui que está dizendo a Deus: Deus, eu nunca aceitei Jesus como Senhor da minha vida mesmo. Eu nunca comecei uma vida em que eu dissesse: é a Bíblia que vai mandar. E por isso eu vivo uma vida desconexa, porque eu nem comecei a minha história. O primeiro apelo que eu quero fazer é: quantos aqui querem viver uma vida mais sincera, mais honesta, com menos hipocrisia, vida de Deus mesmo, vida de reino, vida devocional, fidelidade nos dízimos e ofertas, trabalho na igreja, envolvimento com a célula, trazendo visitantes, levando visitantes para a célula, evangelizando, fazendo a obra de Deus? Quantos aqui querem remover uma área que ainda não está tão alinhada na vida? Levanta a mão.